Olá, amigos. No nosso vídeo passado, referente ao método de estudo, nós fomos até um ponto e paramos num determinado momento onde as pessoas não puderam ver o método propriamente dito. Perguntas e respostas hoje vem a ser o método, ou melhor, o que tem sido usado pelas editoras. A Saraiva acabou de lançar uma coleção de estudos direcionados, todo em perguntas e respostas. Muita gente tem feito isso. Recebi ainda há pouco uma CLT do meu amigo Luciano Viveiros, um bom professor de Direito do Trabalho, toda em perguntas e respostas, Heitor Piedade Júnior, com Direito Penal, e muitos outros autores, muitas editoras. Em resumo, chegamos à conclusão de que não é por acaso que nos primeiros anos escolares os professores usam muito questionários, porque quando se faz uma pergunta, isso leva o perguntado a mexer com o seu intelecto e ele já direcionadamente responde a pergunta que lhe fora feita, Mas se você pedir a uma pessoa para expor a respeito de algum assunto, ela vai ficar um assunto livre, ela vai ficar procurando e tal. Mas na pergunta, se você fizer uma pergunta, tranquilamente ela responderá. Então, meus amigos, no método de estudo referente a perguntas e respostas, é o que nós vamos ver aqui agora. E como é que se faz uma pergunta para que a resposta seja um dispositivo da legislação? Em todo artigo, quem for agora manusear um código ou uma lei, verá que em todo o artigo há sempre um verbo, às vezes 2, 3, porque em toda oração há um verbo. Toda oração é uma frase, toda oração, por ter um verbo, é um período. Bom, mas isso é assunto de português. Como daqui a pouco vamos falar também sobre os pronomes. Então, vamos verificar aqui para domínio da legislação. Serve para qualquer dispositivo da legislação. Nós pegamos aqui, por exemplo, o Código de Processo Civil. O Código de Processo Civil, no artigo 1º, ele diz que a jurisdição civil contenciosa e voluntária é exercida pelos juízes em todo o território nacional, conforme as disposições que este código estabelece. Então, vejam comigo o seguinte: a jurisdição civil contenciosa e voluntária é exercida, por acaso nós temos 2 verbos aqui. Então, a pergunta a ser formulada, cuja resposta será o próprio artigo, poderá ser: quem exerce a jurisdição civil contenciosa e voluntária? A resposta é o artigo como um todo. Poderia ser também a jurisdição civil contenciosa e voluntária é exercida por quem? Então, é muito importante que o interessado, o estudante, leve em consideração, quer dizer, é tudo feito em função do verbo. É só procurar o verbo no artigo e ali formular uma pergunta, certo? Como é que se descobre quem é o sujeito? Não é perguntando se é o verbo quem é que,
É a mesma coisa aqui na legislação, no artigo, no dispositivo legal, melhor dizendo. É só procurar o verbo e ali formular a pergunta. Isso para toda a legislação. E serve para a doutrina também? Serve para a doutrina, para a revista, para jornal, para um livro. No livro até, se a pessoa quiser, usando vários livros a respeito de um assunto, dá para fazer um livro, escrever um livro em perguntas e respostas. Então vamos ver, por exemplo, aqui na doutrina. A citação deve ser feita diretamente ao réu ou ao seu representante legal ou ao seu procurador com poderes especiais. Isso está lá no artigo 215 do Código de Processo Civil. Então vejamos aqui. Como deve ser feita a citação? Está formulada uma pergunta. A resposta: a citação deve ser feita, então, porque o verbo aqui, ó, verbo dever, certo? Seria um verbo também, mas a citação deve ser feita diretamente ao réu, ou ao seu representante legal, ou ao seu procurador com poderes especiais. Agora, para auxiliar a pergunta, nós usamos pronomes indicativos, advérbio, pronome demonstrativo, interrogativo. Então aqui, ó. Aqui. Como? Como deve ser feita a citação? Então, basta que a pessoa tenha um mínimo de criatividade, foque no verbo e dali vai sair uma pergunta. Então, na legislação, formulada a pergunta, né, levando em conta o verbo, a resposta é o dispositivo todinho. Às vezes, até um artigo muito grande dá para seccionar, fazer mais de uma pergunta, cuja resposta é cada um pedaço da legislação. E na doutrina, é a mesma coisa, porque todo mundo, quando está estudando, sublinha um trecho. Ali naquele texto sublinhado, formula a pergunta, a resposta é aquilo ali. Joga num gravador e deixa num canto. E vai fazendo isso para todas as matérias. Quando estiver na beira, nas vésperas do concurso, começa a estudar, mas já tem o material todo preparado em perguntas e respostas, vai repetindo, né? O neurolinguista, o Dr. Laí Ribeiro, diz que a mãe da memória é a repetição. Então, gente, método das perguntas. Então, nós estamos agora aqui com o Dr. Ailton, método de estudo 2. Porque o Dr. Ailton, método de estudo, não chega a entrar no método de estudo propriamente dito. Então, agora nós temos aí em que consiste esse tal método de estudo proposto por mim. Certo, gente? Dá para dominar a legislação, dá para dominar a doutrina, dá para dominar uma revista. Em suma, dá para dominar qualquer coisa. Ok? Eu agradeço a todos pela atenção. Espero vê-los mais uma vez, numa próxima oportunidade, e que essa gravação possa ser muito útil para aqueles que pretendem prestar concurso público. Muito obrigado, gente. Um forte abraço. Até a próxima. Tchau, pessoal.